Mas eu acho que na prática, o autista é uma pessoa que enxerga um mundo diferente do que você e eu enxergamos, entendeu? Isso é um pouco de cada um, mas o autista é muito individual, isso fica muito mais latente no autista. É uma pessoa que enxerga o mundo de forma diferente. No fundo, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada. Não sei se é essa palavra, mas assim, que tinha alguma coisa diferente ali. Mas eu não sabia o que era. Foi horrível. Foi o pior dia da minha vida, porque eu não estava preparada para aquilo. Eu não estava desconfiando de autismo, porque na minha cabeça, autista era aquela criança que ficava no canto do quarto se balançando o tempo todo. Então, quando a gente foi num neurologista e ele levantou a hipótese diagnóstica dos meninos, ele me disse assim: não posso fechar diagnóstico porque seus filhos são muito pequenos, eles tinham 1 ano e meio na época, mas eles apresentam características de autismo. Pelo sim, pelo não, vamos começar a tratar. Quando ele falou isso na sala, gente, abriu um buraco no chão, meu estômago embrulhou, desabei a chorar, porque não estava esperando um diagnóstico desse. E porque na minha cabeça, autismo era uma coisa muito grave. Eu tinha o estereótipo errado do autismo, como muitas pessoas têm hoje, né? Então, para mim, autista era aquela criança que não queria falar, que não queria interagir, que ia usar fralda para o resto da vida. Então, receber um diagnóstico desse foi realmente chocante, foi muito doído, foi triste, foi difícil. O Dr. Marcelo começou a chamar, como é que vocês acham que está o desenvolvimento do Gabriel? Tentando instigar isso na gente. E eu assim falo, putz, que saco, tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Eu realmente, a palavra autismo nunca passou pela minha cabeça, nunca. Aí quando o Gabi tinha 2 anos e 11 meses, a gente ia viajar e ele tava com faringite. Aí a gente levou ele no Dr. Marcelo, e eu não fui no consultório nesse dia que eu não pude. Aí o Dr. Marcelo falou pro Sérgio, meu marido, falou, eu acho que vocês têm que ir no neurologista, vou encaminhar vocês para o Dr. Salomão Schwartzman, marca uma consulta, eu acho que tem um transtorno de desenvolvimento, mas quero que o Salomão, como uma pessoa mais indicada, olhe o Gabi e fale com a gente o que ele acha. Aí a gente marcou uma consulta com o Dr. Salomão, o Dr. Salomão ficou 20 minutos com o Gabriel na sala. Ficou 20 minutos, chamou a gente e falou, queria dar o diagnóstico, ele falou, e aí assim, aquilo para mim, parece que eu dividi o Gabriel em duas partes, assim. Parece que nasceu uma criança em fevereiro de 2006, aquela criança, quando entrou no consultório do Dr. Salomão, em janeiro de 19, parou ali, que nasceu outra criança, entendeu? Para os pais é um grande susto. E também, assim, um luto, conforme vai passando o tempo, uma questão de administração de expectativa, é muito complicado. Eu acho que o tempo ajuda muito, mas o primeiro impacto para os pais é muito complicado. Quando eu soube que meu filho tinha autismo, olha, eu não sei se vão... eu não sei dizer assim para você se eu fiquei em luto, porque eu não sei, eu acho eu me comporto tão naturalmente com outras pessoas, com suas dificuldades, que eu falei assim, puxa, ele tem uma deficiência. A minha preocupação foi em lidar. Como que eu vou lidar com isso? Realmente foi isso. Eu tive um dia de choro, chorei, aquela chorinha assim de, puxa vida, sabe? Depois eu troquei o luto pela luta e não lembro nem desse fato de eu ficar lá, sabe? Porque, infelizmente, gente, é muito difícil, é muito pesado para familiares, porque os familiares têm uma expectativa, familiares estão esperando algo, né, diferente, um sonho realizado ali para a criança, que ela já faça aquela faculdade, né? Já nasce sabendo até a faculdade que a criança vai fazer em muitas famílias. E, de repente, uma criança com limitação é difícil. Na verdade, assim, a família é o primeiro contexto, é o primeiro contato da criança, né? E quando a criança nasce com ela um mundo de expectativas, de sonhos, né? Todo pai, toda mãe sonha com a criança saudável, com a
que aquela criança vai se desenvolver bem, vai fazer amizades, né? Vai engatear com tantos meses, andar com 1 ano, falar com 2 anos. Então, quando isso não acontece, além da dificuldade de algo estar errado, receber um diagnóstico é muito difícil. Então, vem toda uma frustração. A questão do luto, ela está aí presente, muitas vezes é o motivo dessa distância e desse retardo no diagnóstico, porque para alguns pais não, ele não tem, isso vai passar, ele vai melhorar e o tempo vai passando. Então, o primeiro ponto é esse luto, né, desse filho que veio com algo aí que a gente não sabe muito bem o que é e que precisa de ajuda, né. Então, essa frustração, elaborar e processar o luto, a frustração, a negação, é um passo fundamental. Toda mãe a gente passa por uma primeira fase que é chamada de negação, né? Quando eu recebi o diagnóstico, a minha primeira reação foi falar, não é possível, não quero que conte para ninguém, não queria que os meus irmãos soubessem, não queria que ninguém soubesse, queria esconder. E é normal passar por essa fase de negação, mas depois a gente precisa aceitar, né? Aceitar e reagir, né? Então, sim, eu precisei de ajuda, eu fazia terapia, eu fui no psiquiatra, fui na psicóloga e comecei a enxergar as coisas boas, né, do autismo, que não era aquela criança que ficava o tempo todo no cantinho do quarto se balançando. Comecei a pesquisar, a procurar, a ver outros casos. Então, assim, foi super importante a ajuda que eu recebi no começo, tanto o apoio da família, que foi muito parceira em ajudar, em apoiar, em tentar fazer o melhor pelos meninos, por mim, pelo meu marido, como a ajuda profissional mesmo, né? Foi muito importante, sim. Bom, o diagnóstico é realizado por um médico, né? Ele pode ser um psiquiatra ou um neurologista, tá? Como que se faz esse diagnóstico? O médico observa critérios, né, e comportamentos da criança, ouve muito relato da família e pede uma avaliação neuropsicológica, que é muito o que a gente faz aqui na PAI de São Paulo, né? Então, assim, durante essa avaliação neuropsicológica, a criança responde a alguns testes cognitivos, alguns testes psicológicos compatíveis à idade dela, padronizados, né, na nossa população brasileira. A PAI toma bastante cuidado, né, para fazer um diagnóstico diferencial, cuidadoso, com um olhar atento não só para o diagnóstico, mas para aquela família como um todo, tá? A partir desta avaliação, então, que tem a parte de avaliação tanto cognitiva, de desenvolvimento, quanto escalas específicas de comportamentos, tá, que são utilizados em padrões até internacionais para o diagnóstico. A partir desta avaliação, que é feita apenas pelo neuropsicólogo, né, o único profissional que pode ter acesso a essas testagens, essa família, então, após a avaliação, ela retorna ou no neurologista ou no psiquiatra, né, para firmar aí o diagnóstico. Eu sinto que os grupos, eles fortalecem. Eu sinto que compartilhar essa dor, que compartilhar essa história, para uma mãe que está, por exemplo, acabou de descobrir um diagnóstico e vê algumas histórias de avanços, de superação, ajuda.